pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Felipe que está falando. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem aqui. Confirmar no chat, por favor, digitem 10. Opa, perfeito, maravilha. Tá, pessoal, já confirmou aí, agradeço, tá? A gente vai ter mais 3 minutinhos, ok? Para aguardar aí mais alguém para chegar na sala e a gente já envia, tá? Até logo mais, então.
Boa noite a todos, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Aqui é o Felipe que está falando. Pode digitar, por favor, aí no chat como é que está o som aí para nós. Digita em 10. Ok. Boa noite, Davi, pessoal. Marcelo, Luiz, boa noite. Anderson. Ok, perfeito. Tá, som tá 100%, maravilha. Tá? Dá uma regulada aí no áudio, tá, Douglas? Para ver se melhora o volume, ok? Perfeito, então. Ótimo. A gente está aqui com 25 pessoas aqui, tá, participando aí nesse webinário. O nosso foco hoje é falar um pouco, tá, sobre análise técnica. Como vocês sabem, né, a grande maioria de vocês que já opera ou está interessado em operar no mercado Forex, nós temos os gráficos, tá, para nos auxiliar na tomada de decisões. Isso é muito importante porque, basicamente, pela análise técnica, tá, nós conseguimos aí ter bons resultados, tá, já ter nossos gatilhos de entrada no mercado, certo? Então, independente de notícias, do que possa acontecer na moeda, nas economias, basicamente com análise gráfica também, a gente tem resultados, tá? Basta a gente ter conhecimento, né, aprimorar, focar no aprendizado para cada vez mais, né, cada um de nós, de vocês, terem essa leitura dos gráficos, né? Obter, tá, a análise mais apurada possível, né, para tomar decisão no momento da entrada, quando vai ser a operação, né? Esse é o nosso objetivo. Tá ok, pessoal? Então, vou pedir aqui para nós deixar o chat liberado, tá? Para a gente focar aqui nos slides, ok? Então, o que, que a gente tem que ter, né, visualmente, inicialmente, né, sobre análise gráfica, tá? Um conceito breve, né, que fala que a gente vai estudar, então, o movimento do mercado através, tá, da análise técnica. E a gente vai estudar o quê? O próprio mercado, o próprio movimento do preço, que são as velas, né? Então, a gente tem o nosso primeiro resultado com isso é buscar prever, né, essa tendência futura das cotações, né? A partir da análise, a gente vai buscar ter o movimento. O mercado ele vai trabalhar em alta ou em baixa, ele tem dois lados, né? Se a gente olhar basicamente assim, o mercado lateral existe também, o mercado mais devagar, mais calmo, mas o mercado de alta e baixa são os dois movimentos principais. Tá? Então a análise gráfica vai nos apoiar então, tá, nessa tomada de decisões, certo? Onde lá no gráfico a gente vai ter então a possibilidade de ter o movimento do preço, tá? E buscar a gente buscar ser favorável então na alta ou na baixa, né? Para dar uma breve introdução, no mercado Forex você pode ganhar na alta ou na baixa, então tanto no par de moeda você vai trabalhar comprado ou vendido, tá? Então, também a gente vai ter algum webinário sobre os fundamentos do mercado, tá? Então, para quem ainda está muito iniciando no mercado, então, talvez não vai pegar alguns conceitos, tá? Mas foque aí no seu aprendizado, né? E a gente vai trabalhar também aí nas próximas semanas sobre os fundamentos, né? Coisas mais básicas também do mercado. Então, focando na análise gráfica, né? Basicamente as velas, o mercado em si, os próprios preços, né, se movendo, né, é o que a gente precisa. E também alguns indicativos, né, algumas ferramentas técnicas, né? Não precisa nós enchermos a tela de informações também, porque a gente tem também muita confusão com isso, né? Acaba um indicador falando uma coisa, o outro, né, dizendo para outros lados, né? Então a gente tem que ter um sistema simples, um método de trabalho eficiente, tá? A gente tem que ser muito simples no mercado, não precisa confundir, porque isso vai acabar prejudicando, né? Então, quanto mais limpo o gráfico, poucas informações, né? Dependendo do seu método de operação, se você vai operar mais longo ou curto prazo. Então, esse sistema você vai ter, vai acabar montando, né? Ter esse método de trabalho no gráfico, né? Na análise gráfica. Ok, pessoal? Então, prever a tendência futura, né? Então, a análise técnica vai nos apoiar
para a gente estudar o movimento do preço, né? Basicamente, né, e simplesmente isso. A respeito de tendência, tá, pessoal? A gente tem, como eu falei, tendência de alta e tendência de baixa, tá? Então, o mercado basicamente em day trade, né, onde o mercado, quando você vai operar para ter resultados rápidos e curtos, né, onde a gente tem o alvo muito curto, a gente vê num gráfico, né, de tempo pequeno, né, de tempo curto, uma série de zigue-zagues. E também no gráfico mais longo, mas particularmente no gráfico curto. Tá? Então isso é bacana, porque no mercado Forex a gente tem essa oscilação, essa liquidez muito alta, né, dos movimentos. Então isso faz as oportunidades também surgirem, né, a todo momento. Tá? Então, claro, não vai ser durante as 24 horas. Tá? O mercado ele fica aberto, fica ativo, aí, como a gente sabe, aí, tá? 24 horas, mas naqueles horários principais. Então você vai ter oportunidades tanto de compra como de venda. E esses zigue-zagues são importantes, tá? Porque a gente vai ter algumas definições neles, né? Topos e fundos, tá? Onde o mercado ele vai acabar perdendo força, vai mostrar a fraqueza do movimento, seja de alto ou de baixo. Tá? E as tendências vão sendo formadas, né? Alta ou baixa, como eu falei. Né? Então esse movimento, né, de sobe e desce é característico de mercado financeiro, tá? Principalmente de câmbio, tá? De moedas, porque tem muita especulação no mercado. Tá? Então, se você vai operar a curto prazo, né? Ou seja, como eu falei, operações day trade, a gente vai ver muito em gráficos menores que sobe e desce a todo momento. Tá? Então, isso acontece diariamente no mercado. Como eu falei, é bom, tá? Para a gente se posicionar, ter operações rápidas aí, tá? Para almejar lucro. Tá? E formando também com isso, né, nesses topos e fundos, a tendência, tá? Como a gente comentou. Então, a gente coloca os olhos no gráfico, a gente já visualiza uma tendência, que vai ser alta ou de baixa. A própria vela, né, as velas de mercado vão nos mostrar isso. Tá? Então, é tudo bem simples a gente visualizar o movimento. Certo, pessoal? A respeito das tendências, então, alta e baixa, como a gente comentou, a gente tem característica da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O que significa isso? A partir que a gente tem um topo de mercado, tá, e um fundo, o próximo nível ele vai ser superior ao nível anterior, ou seja, ascendentes, certo? Então o mercado ele vai desenhar nesse formato. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Ele vai trabalhar, deixa eu colocar aqui, ele vai trabalhar no sobe, desce, tá? Dessa maneira, onde a gente vai ter esses topos e fundos, tá? Ascendentes, ou seja, o ponto aqui em cima que eu vou chamar de ponto A, ele é maior, deixa eu marcar para vocês aqui, ponto A, ele é maior que o ponto B. Então você consegue visualizar topos e fundos ascendentes, ou seja, o movimento aqui, né, de alta, o mercado mostra uma clareza, né, diretamente aí de alta. O mercado começou aqui nesse ponto, eu vou chamar de ponto A. Deixa eu marcar aqui para nós. Ponto A e aqui ponto B. Ponto B ele é maior, né, visualmente. Então a linha aqui em azul é o mercado, tá? Então a gente vê esses pontos vermelhos são topos e fundos ascendentes, marcando bem, tá? O mercado ele é apoiado, né, por uma tendência clara de alta, né? A gente pode traçar, se você traçar uma linha aqui nesse sentido, você tem o mercado apoiado nessa linha verde, tá? Onde tem uma tendência de alta. Então, nessa configuração, tá, é uma tendência altista, né, uma tendência de alta. E o mercado de baixa, topos e fundos descendentes. É literalmente o contrário, ok, pessoal? A gente tem o mercado fazendo mínimas menores, tá? Deixa eu marcar para nós aqui.
tá? Descendentes, que é exatamente o contrário. Vamos colocar aqui no desenho. O mercado ele vem de uma alta, aí corrige, faz uma mínima menor que a anterior, faz uma pequena correção e uma mínima. Tá? Então, se você pegar esses pontos aqui que eu vou fazer na cor amarela, tá? São as mínimas, né? Ou seja, são os fundos. E aqui acima eu vou fazer na cor azul, são os topos. Tá? Então, você tem aqui, o mercado ele mostrou bem claramente topos e fundos ascendentes. Né? Faz um zigue-zague nesse formato, tá? Fazendo uma tendência de queda. Tá? Você vê aqui uma tendência de queda. Tá? Então, basicamente, colocando os olhos lá no gráfico, a gente já tem esse visual do mercado, ok, pessoal? Muito simples. Aqui a gente tem aqui mais formatado a tendência, né? Alta e baixa, e também o mercado sem tendência, o mercado lateralizado, tá? Onde a gente tem uma configuração onde o mercado ele fica cercado, tá? Uma faixa de negociação estreita até ele tentar romper um desses lados aqui. Tá? Ele fica exatamente num zigue-zague lateral. Certo? Então é um mercado muito ruim, ele acontece normalmente à noite, tá? O mercado à noite no Brasil é o mercado asiático que está em funcionamento, tá? Então alguns pares ficam ruins, algumas moedas como euro, dólar, que os mercados estão fechados, eles têm baixo movimento nesses pares, então fica realmente sem definição. Quando inicia a madrugada, né, e começa a amanhecer no Brasil, os mercados europeus, né, em questão de fuso horários, estão mais adiantados, eles começam a abrir. Eu digo mercados no seguinte, bancos centrais, tá? Literalmente ter movimento de operação, porque o mercado são pessoas, né? Assim como eu e você por trás de uma tela, né? São bancos, são fundos de investimento, então precisa ter os movimentos, né, dos investidores. Então, a partir que inicia-se a sessão da Europa, tá? Que o horário do Brasil é mais cedo, tá? A partir de entre 4 e 5 da manhã, os mercados que têm, melhor dizendo, os pares com euro e dólar começam a ter volatilidade, ter mais movimento, tá? Então, realmente, esse mercado sem tendência, ele costuma aparecer no momento do asiático, ou seja, durante a madrugada no Brasil, tá? Em pares, tá? Como euro, dólar, como libra, dólar. Claro, você pode operar durante a madrugada, tá? Também em pares aí que tem moeda japonesa, né? Ou dólar australiano, por exemplo. Tá? São peculiaridades definidas pelo horário, tá? Então, a respeito de tendência, isso acontece a todo momento. Se você analisar uma tendência a curto ou longo prazo, a gente vai conseguir visualizar no gráfico, tá? Basicamente pelo desenho então de topos e fundos, né? Então aqui ele está mais claro, inclusive, vou fazer mais uma vez aqui o mercado autista, tá? Ele nos mostra assim um topo, um fundo, um topo, um topo, tá? Então nesse realmente ficando bem aqui os níveis, tá? E o mercado na baixa ele vem, faz um fundo, corrige, faz outro fundo e faz uma mínima inferior, tá? Então é bem simples a gente visualizar aqui esse movimento, tá? Sabendo que uma tendência está bem definida. Quando a gente analisa gráficos maiores, como H4 ou gráfico diário, a gente tem ainda mais força no movimento, porque os gráficos maiores eles têm menos ruído de mercado, então eles são mais interessantes, tá? Na visualização da tendência principal. Isso aí a gente tem que ter em mente que a gente vê mais no visual. A gente vai ver daqui a pouco ali na plataforma, ok? Definições. Tá? A gente precisa saber também, dentro de análise técnica, sobre suporte e resistência. Tá? O suporte é o fundo do mercado. Né? Como a gente viu no visual aqui no gráfico, ó, quando ele faz um zigue-zague, tá? Numa tendência de baixa, ele começa a marcar níveis de suporte, que seriam esses aqui. Ó. Vou colocar aqui na cor amarela. Tá? Ele marca níveis de suporte, por exemplo, aqui e aqui, esses amarelos, ok?
Então, quando o mercado ele tentou descer aqui novamente, onde eu estou fazendo o círculo, ele rompeu um suporte anterior, nesse nível aqui. Tá? Deixa eu fazer novamente aqui para ficar mais claro. Vamos fazer aqui o mercado, ok? Vamos fazer um mercado de alta. Ele veio, subiu, corrigiu, subiu, ok? Tá? Então aqui nós temos uma máxima e uma mínima, ok? Se o mercado rompe esse nível aqui, ele é um suporte definido, né? Então aqui vamos colocar um suporte na cor vermelha. Opa, ele ficou verde aqui, vamos colocar vermelha, vermelha aqui, vermelha aqui. Se o mercado aqui na ponta, ele começa a cair e rompe esse suporte nesse nível. Tá? Então aqui mostra que é um fundo do mercado. Tá? Por isso que o suporte ele marca o fundo. Tá? Então é um movimento de alta característico, tá? Que está sendo formado. Então a tendência é retornar num movimento de alta. Tá? Não é regra, porque ele pode romper um suporte e continuar caindo. Mas sempre lembre que o suporte é o fundo do mercado, é o chão. Tá? É um nível mínimo que a cotação chegou, tá? Naquele determinado período. A resistência é o contrário, é o topo. Tá? Tendência é retornar para movimento de baixa, local de venda. Então a gente já tem aí característica a resistência, local de venda, e o suporte é local de compra. Então é justamente aquilo que a gente sabe, né, ou a gente já possa ter ouvido falar, que a gente tem que comprar no fundo e vender no topo. Tá? Vou repetir, comprar no fundo, no suporte, ou seja, né, e vender no topo, em uma resistência. Por quê? Porque eu estou vendendo já na exaustão do mercado, onde o mercado já subiu, já está perdendo força, eu vou vender. E comprar no topo, desculpe, comprar no fundo, né? Quando ele está em níveis de suporte. Tá ok, pessoal? O Edmilson, não sei se está ouvindo. Alguém pode digitar para ele aí? Tá? Se não estiver ouvindo, entra e sai da sala, ok? Para ver se melhora o som. Então, tenham sempre em mente isso. Eu vou fazer uma ilustração aqui para ficar bem claro, tá? Para gravar bem essa questão aí, que é o seguinte, pessoal. Imaginem, tá? Um chão e aqui um teto, tá, pessoal? E imaginem que você tem uma bolinha de tênis, tá, pessoal? Imaginem que é um cômodo vazio. Você está aí na sua casa, um cômodo vazio, tá? Tem o chão e o teto somente. Você está no cômodo com uma bolinha de tênis normal, né, na mão. Se você pegar a bolinha e impulsionar e jogar com uma certa força para cima, tá? O que vai acontecer? Tá? Vai chegar lá no teto e vai cair. Né? Tem a própria gravidade também para isso, para auxiliar. Então você vai jogar com força no teto e depois ela vai cair. Né? Ou seja, esse teto é a minha resistência, ok, pessoal? Tá? Local que o preço normalmente vai tocar e vai perder forças da alta. Né? Movimento, então, retornar ao movimento de baixo. Né? Então, esse teto aqui é a minha resistência. Ok, pessoal? Esse topo de mercado. Então, é a bolinha no teto. Então, eu joguei com força, né? A bolinha, você já deve ter notado que é o próprio mercado, né? O próprio preço da cotação do ativo que a gente está analisando. Tocou no teto, retorna movimento de queda, tá? Resistência. Então, teoricamente, então, vai ser local de venda. Né? Vamos colocar aqui, local de venda, certo? Vamos agora, então, pegar essa bolinha de tênis, tá? Agora uma bolinha azul, e vamos jogar com uma certa força. Você pegou a bolinha e impulsionou, jogou contra o chão, ok? Ela vai quicar e vai subir,
tá? Exatamente da forma contrária. Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar no chão e vai subir. Ok, pessoal? Então, esse chão, né, esse fundo é o nosso suporte. Suporte do mercado. Bolinha no chão, quica, retoma momento de alta. Tá? Local, então, de compra, né, característico. Tá? Então, lembrem da bolinha de tênis aí, vocês nunca mais vão esquecer. Tá? Bolinha no chão, suporte, local de compra. Tá? Resistência no teto ou topo, local de venda. Tá? Então, são níveis de mercado que depois você vai ver lá no gráfico, né? E vai lembrar disso. Maravilha, então. Vamos colocar aqui no MetaTrader. Tá? Eu vou colocar a tela aqui para a gente visualizar alguns níveis, tá? No mercado aqui, vamos colocar no euro dólar para a gente poder visualizar. Deixa eu colocar aqui para nós. Vamos visualizar aqui. A gente vai colocar no gráfico do euro dólar, tá? Só confira aqui no chat se está conseguindo visualizar o MetaTrader. Avisa aqui. Ok? Como é que tá aí para vocês? Everton deve estar atualizando, tá? Aguarde aí. Ah, maravilha, então. Perfeito. Tá, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos o gráfico do euro-dólar, gráfico diário. Tá? Se você olhar aqui à esquerda, ele vai mostrar, tá, que está aqui no gráfico diário euro-dólar. Tá? Nós temos as velas do mercado. As velas em verde são velas de alta e as velas vermelhas são velas de queda. Tá? Cada dia, então, é uma vela, porque nós estamos no gráfico diário. Tá? Sempre lembrando, então, de acordo com o período que nós estamos selecionados na barra aqui, né, de gráfico, cada vela vai ser esse período. Então, aqui nós temos cada vela um dia negociado. Tá? Deixa eu baixar aqui. Vamos visualizar, então, por exemplo, ó, onde é que a gente possa ter visto um rompimento de suporte, por exemplo. Tá? Vamos visualizar aqui. Você vê que o mercado ele vem de queda, tá? Já desde esse topo aqui em cima. O mercado aqui ele tem um topo. Tá? E ele vem de queda, né? Esse nível aqui em cima ele não está rompendo ao redor de 1,3972, como você pode ver aqui à direita. Tá? Próximo aqui desses pavios, né, das velas aqui. Depois o mercado ele tá fazendo um zigue-zague, como você pode ver, bem característico aí do mercado Forex, tá? Então ele vai fazendo um zigue-zague. Deixa eu configurar aqui para nós. Ele vem fazendo um desce, depois ele sobe de novo, depois ele desce, tá? Ele está fazendo um zigue-zague, aí subiu, tá? Nessas linhas pretas que vocês estão vendo. Onde é que teve suportes, níveis de suportes? Onde o mercado ele fez fundos. Então, se você analisar aqui, onde a gente vai unir esses pontos, tá? Aqui, várias vezes ele tocou nessa barra, né, em azul que eu coloquei aqui, tá? Então, aqui nesse dia, vamos maximizar o zoom aqui, ó. Nesse dia ele rompeu o suporte, aí continuou a queda, perfeito? Você consegue visualizar aqui, ó. Então você vai usar as ferramentas aqui de linhas, né, horizontal, para marcar os níveis de suporte e resistência, sempre nos topos e fundos. Tá? Como é que você marca? Você vai unindo os topos e fundos. Então, por exemplo, aqui o mercado tá característico aqui, aqui onde ele está aqui no final, os últimos dias, ok? Você vai marcar uma linha horizontal no fundo desses pavios aqui, onde tem as cotações mínimas. O mercado ele está um pouco lateral, inclusive no gráfico diário, porque ele está nessa faixa de negociação aqui. Você pode ver aqui, ó, onde está esse quadro azul.
uma faixa entre 70 pontos, tá? Então ele está aí lateralizado aí em alguns dias. Então esse fundo aqui ao redor de 1,3340, vou colocar ela um pouco mais espessa aqui, na cor preta. Ok, ó. Você pode ver aqui, ó. 33,40 aqui. É esse suporte. Então lembrando que esse aqui é o chão, né, do euro dólar por causa desses níveis que ele tocou. Onde é que eu tenho resistência? Lembra lá da bolinha no teto. Aqui nesse nível, porque eu tenho esses pontos que o mercado aqui respeitou. E também eu vou ter esse ponto aqui, ó. O mercado respeitou. Tá? São topos. Então são níveis aqui que eu vou marcar. 1,37 é um número redondo também, ele tem uma relevância forte por ser número redondo. Tá? Então você vai marcar isso naturalmente ali no gráfico, em qualquer par de moeda. Tá? É bem tranquilo aí carregar, tá? Então você vai unir os pontos de topos e fundos e vai marcar as linhas de suporte e resistência. Se o mercado ele está por cima de uma linha, essa linha é suporte, correto? Se o mercado aqui ele está por baixo, né, ele é uma resistência. Então essa que está o mouse agora é uma resistência mais próxima aí, tá? Na verdade eu teria essa outra, né? Essa outra aqui, se eu aumentar o zoom, nesse nível que o mercado ele está aqui, é uma resistência também, tá? Que é bem essa faixa de negociação que tá o mercado, tá? Aqui, ó, entre 70 pontos, ó. Se eu pegar daquele topo, dá um pouquinho mais, chega a dar perto de 90 pips. Tá, pessoal? Então aqui eu tenho suporte e resistência. Eu vou trabalhar, né, nessa faixa de negociação. Vou fazer um quadro aqui, ó. Essa faixa de negociação aqui, ó, que está em azul, é o meu espaço, né, dos próximos dias aqui, entre 1,3340 e 1,3435. Tá, pessoal? Vamos fazer aqui mais um, vamos colocar o Libra dólar. Tá? Deixa eu só carregar aqui o template. Aqui ele já tem aqui a configuração das cores. Gráfico diário. Como é que a gente vai sair para marcar aqui então? Você vê que é uma tendência clara de alta, tá? Já há bastante tempo, desde 2013. O mercado fazendo aí topos e fundos ascendentes. É aquilo que eu falei, ó. Ele vem aqui fazendo, né, um zigue-zague bem constante, tá? Mostrando bem aí. Vamos colocar aqui em azul. Topos e fundos, ó. Você consegue ver, ó, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes. Tá? Faz correção, sobe e faz uma máxima maior. Faz correção, sobe, sempre máxima maior. Aqui ele caiu, tá? Aqui ele caiu, quebrou alguns suportes aqui, mas tá, pode ser que ele ainda continue na alta, tá? Em função que eu tenho outros níveis aqui, por exemplo, aqui, ó, esse nível, tá? É bem importante nessa junção aqui de pontos, ó, tá? Vou aumentar mais o zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor. Aqui, tá? Essa junção de resistências e suportes. Então aqui está esse nível 16570, o mercado está aqui agora, você pode ver. Está aqui o mercado, ó, tá? Hoje é dia 19, já na corretora, 19 de agosto, tá? E ele está aqui, esse é um suporte importante, tá, pessoal? Aqui está a tendência de baixa, e caiu, fez esse topo aqui, certo? E está caindo já desde metade do mês passado, aqui, julho de 2014. Você pode ver aqui embaixo, ok? Tá? Já temos um mês aí de queda aqui, vários dias, tá? Você pode ver as velas vermelhas aqui. Faz uma correção, 2 dias aqui de alta, cai novamente. Corrige, cai. Aqui está corrigindo de novo. Tá com uma força muito aí na queda. Certo? Vamos ver aqui também, a respeito da análise técnica, dois indicadores, tá? Que eu quero passar para vocês para auxiliar, dar um apoio aí na tomada de decisões. Tá? Deixa eu colocar de novo aqui para nós. Tá? Um deles é a média móvel, tá? Ele é um indicador aí que indica a tendência. Deixa eu colocar para nós aqui.
indica tendência, tá? Um dos indicadores aí mais utilizados. Basicamente, ele pega o período da média, tá? Ele faz a diferença do valor mínimo e máximo e faz uma média da cotação. Se você está num gráfico diário, ele vai fazer a média dos últimos X períodos. Então, ele vai traçar uma linha junto às velas, né, junto ao mercado, e vai traçar essa média de preços. Tá? Ele indica a tendência. E outro, tá, que vai auxiliar é o RSI. Tá? O RSI ele é índice de força relativa e ele indica a força do ativo. Tá? Então, a gente tem níveis importantes onde a gente pode ter apoio, né, no momento da operação. Então, são dois indicadores que são padrões de análise técnica, eles já vêm inclusos no MetaTrader, tá, na plataforma de negociações, já só inserir no gráfico. Como que a gente vai utilizar a nosso favor isso aqui? Vamos voltar aqui na plataforma. Deixa eu colocar aqui a área de trabalho. Perfeito. Vamos colocar o gráfico do euro-dólar aqui. Tá? Nós temos então aqui essa linha azul junto ao gráfico. Como você pode ver, é uma média móvel, né? 21 períodos, tá? Que eu estou utilizando. Certo? É um indicador de tendência, você vai carregar ele aqui padrão, indicadores, tendência, moving average. Tá? É bem simples, você vai clicar, digitar o período, 21. Exponencial, você seleciona a cor, como preferir, e a espessura da linha. Método exponencial. Tá? Então você pode ver que ela faz um contorno junto às velas, né? O mercado são as velas aqui, em verde e vermelho. E essa linha, então, é a média móvel. Ela faz um contorno, tá? Marcando movimentos. Qual é a minha primeira interpretação da média móvel? Tá? Inclinação. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que perceber na média móvel. Deixa eu colocar aqui para nós. Tá? Inclinação. Tá? Se você quiser anotar aí. Por que inclinação? Porque ele está me mostrando diretamente a posição que o mercado está tomando, pela média de preços. Tá? Deixa eu colocar na cor vermelha aqui, porque o mercado está caindo. Vou botar preto, senão não vai sair aqui. Inclinação. Tá? Esse é o primeiro que eu tenho que visualizar aí na média móvel. Segunda coisa, a permanência dos preços tá acima ou abaixo da média. Tá? Marca aí para você. Então você vai ter esse movimento, por exemplo, aqui que o mercado, onde eu estou marcando a seta, ó, o mercado ele pegou e ele rompeu, né, fechou, já começou a cair abaixo da linha da média móvel, como você pode ver aqui. Então a permanência ela virou, né? A permanência do preço saiu de cima para baixo, tá? E claramente a gente vê o movimento de queda que começou, né? Aqui você vê que é toda a queda aqui do mercado. Tá? Bem claramente aí a gente consegue visualizar isso. Tá? Então, permanência dos preços acima ou abaixo da média. Tá? Então, são basicamente esses dois pontos. A gente vai ter um apoio. O que acontece também? As médias atuam como suporte e resistência, exatamente como a gente viu aqui. Então, isso aqui é super importante. Aí. Então, anote que vai ser muito útil. Tá? A média atua como suporte e resistência. Então, lembra que a gente viu os conceitos agora faz poucos minutos. Bolinha no teto, bolinha no chão. Então, suporte lá no fundo, resistência no teto. Então, se o mercado ele está por baixo, né, como está acontecendo aqui, deixa eu colocar ele aqui. Opa, o negócio saiu do lugar aqui, vamos lá. Opa, aqui. Vou colocar de novo aqui. Média atua como suporte ou resistência, dependendo de onde ela está. Tá? Então, isso aqui é bem bacana e super importante, tá, pessoal? O que acontece? Se você notar aqui o mercado, né, quando ele veio aqui de baixo para cima, nesse ponto,
onde eu estou colocando o mouse, ele fez uma alta, tá? E ficou na região das médias. Então a média atuou como uma resistência. Aqui apareceu a mesma situação. O mercado ele veio aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Ele veio aqui, caiu e subiu aqui, ó, na região das médias. Está vendo aqui? O mercado ficou embolado aqui na região da média e começou a cair. Então aqui, nesse ponto, ela atuou como uma resistência, onde eu estou fazendo essa setinha verde. Tá? Então, isso que acontece. As médias vão atuar como suporte e resistência também, dependendo da situação. Vamos pegar aqui uma situação que ela atuou como um suporte. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Tá? Você pode ver que o mercado ele veio, fez um topo. Deixa eu apagar aqui, aumentar um pouquinho o zoom. Que o mercado ele fez um topo, ó, nesse nível aqui, tá? Nesse nível ele fez um topo. O que aconteceu? O mercado ele veio, subiu, 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 desceu, tá? Nesse nível aqui ele ficou preso, ó, e aqui também. Então você vê que ele está atuando ao redor das médias até tomar uma definição, tá? Então ele está atuando como resistência ou como suporte, dependendo de onde ele está vindo. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo mais claro aqui. Aqui o mercado ele desceu. Deixa eu localizar aqui. O mercado ele desceu, ele fez um topo aqui. O mercado ele desceu, ficou na região das médias, tá? Como suporte e começou depois a tomar uma nova alta aqui, onde ele fez a alta aqui, tá? Então é bem interessante, principalmente a média de 21, você pode utilizar a média de 21 períodos ou 26, tá? São duas médias que eu gosto bastante, aí o mercado responde bem aí. O que significa isso? São 22 dias, desculpe, 21 dias ou 26 dias, tá? Dependendo do período. Você vai configurar ali na parte de indicadores. Tá? Então, recapitulando, veja a inclinação, permanência dos preços acima ou abaixo. Se você notar aqui agora, o preço está por baixo da média nessa tendência de queda. Ó. Então, a média vai apoiando todo o movimento de queda aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui, a média vai apoiando e o preço está por baixo cada vez caindo, né? Se você pegar desse ponto aqui até aqui embaixo, né? Isso aí foi quanto? Mais ou menos estava na faixa de 1,3575 e está a 1,3360 agora. Tá? Isso aí são mais de 200 pontos, 200 pips. Né? Em torno de 200, exatamente isso. Tá? Então a média apoiando essa queda. Vamos pegar aqui onde ela apoia uma alta aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Você pode ver. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. O mercado fez fundo aqui embaixo, você pode ver. Aqui ele fez fundo, tá? Veio, rompeu a média de baixo para cima, tá? Começou a desenhar um movimento de alta. Então começou a subir, aqui está alta. E o mercado todo por cima, né? E a média aqui fazendo o apoio, né, da alta, né? Você pode ver aqui diretamente que a média também ela tocou aqui, ó. O mercado tocou nas médias, eu vou marcar bem aqui, ó. Né? O mercado ele tocou nesses níveis aqui, tá? E segurou, né? Exatamente a média como um suporte. Lembra do suporte ao chão, retoma movimento de alta, né? Local de compra. Então, o mercado ele parou aqui alguns dias, ficou meio lateralizado, depois retomou a alta até fazer um outro topo mais alto aqui em cima. Né? Que é uma diferença, se você olhar, de 1,30 e... Deixa eu ver, deixa eu alinhar uma linha aqui. 1,35 até 1,38. 340 pontos. Isso é muita coisa. Então, basicamente, você vê que a tendência ela vai permanecendo. Deixa eu limpar a tela aqui. Né, só pelo apoio da média. Só a média aqui por baixo, tá? Apoiando o mercado.
E isso funciona para tempos menores também, não só o gráfico diário. Então é muito bom a gente ter uma média de apoio. Como é que está o mercado hoje, para você ter uma interpretação? Continua de queda em função aí da média móvel. Olha que bacana aqui, quando ela fez esse topo, deixa eu colocar na cor azul aqui, fez esse topo e fez esse topo. Então você veja que dois deles foi na região da média, aqui e aqui. Tá? Ou seja, ele fez um respiro, né? Fez uma pequena correção da queda e seguiu o movimento de queda mesmo. Né? Dá para a gente fazer uma linha aqui para mostrar. Ó. Deixa eu colocar na cor vermelha. Ele caiu, fez um suspiro, caiu, respirou um pouco de novo, caiu, subiu e aqui foi embora de novo. Mais ou menos nesse contorno aí que você está vendo na linha vermelha, tá? Então agora ele está aqui, continua a tendência de baixa pelo gráfico diário. O mercado está um pouco lateralizado, mas a média está me dando apoio. E essa média aqui, lembrando, ela é uma resistência também. Então esse ponto exatamente aqui, onde eu vou marcar na cor preta, é uma resistência atual. Tá? Função da média móvel. O mercado está aqui agora, o mercado está aberto em tempo real, 1,3360, tá? Está aqui segunda-feira, 18 de 8. Então o mercado está aqui e aqui é uma resistência. Tá, pessoal? Então aqui você pode ver o apoio da média. Agora vamos ver o RSI. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém digitando alguma coisa aqui. Tá. A média exponencial, ok? Exponencial. Tá, ok. RSI. Tá? Basicamente, então, ele vai mostrar a força do ativo. E eu tenho um nível aqui de marcação, né, à direita, marcando um nível de 50 períodos. Ó. Você pode ver aqui. Tá? 50 períodos aqui. Certo? E essa linha preta, ok? É um RSI de 14 períodos. Ele vai mostrar, tá, esse nível aí de força. Qual que é a minha interpretação? Ele não é para ser um indicador de tomada de decisões, ele é para ter um apoio na operação. Tá? Você vai olhar muito mais o preço do que os indicadores. Ou seja, quando o preço começa a ter fraqueza de um movimento, ou seja, parou de cair, você nota como está o desenho das velas, você marca suportes e resistências com as ferramentas das linhas aqui do MetaTrader normal. Então aqui eu vou marcar o fundo, ó. Vou marcar o fundo, topo, eu vou fazendo análise e vou cercando o mercado. Tá? Onde é que eu tenho novas resistências? Aqui em cima, depois de novo. Tá? Tudo bem tranquilo. Depois o RSI vai me mostrar o seguinte, questão de força, eu vou ter um nível de 50 com o meu apoio. Ou seja, se eu tenho essa linha preta acima de 50, eu tenho uma força de mercado bem elevada, já é uma tendência que o mercado tem força de movimento. Se está por baixo, não. Tá? Então, basicamente isso. Então, eu vou alinhar, vou ter o meu indicador de tendência, que é a média móvel, vou ter o preço e vou ter as linhas de tendência. Tá? Desculpa, linhas de suporte e resistência. E com isso eu posso ter indicativo de oportunidades. Por exemplo, a gente pode ver quando aconteceu um gatilho de venda, tá? Aqui em julho. Deixa eu visualizar, marcar uma linha aqui vertical, ó, tá? Aqui. Na verdade foi um pouquinho antes. Né? Que você pode ver que o mercado teve a RSI por cima do nível de 50, tá? O mercado ele vinha de queda, tá? Como você pode ver aqui, ele vinha de queda, depois subiu. Aqui a gente tem ainda a média móvel por cima, tá? Então você poderia comprar inclusive no dia anterior aqui, dia 29. Maximizar mais o zoom aqui, ó. 29, tá? Então você vê aqui no gráfico diário, você teria um ganho bem bacana de no mínimo 80 pips até o dia anterior. Só que você cuida porque daí estaria contra a tendência principal, porque você vê que o mercado está em queda, né? Principalmente pela inclinação da média. Isso também atua em gráficos menores, tá? Eu vou dar um exemplo aqui no gráfico de uma hora. Deixa eu colocar aqui o dólar. Carregar no gráfico de uma hora aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui cada vela então
de uma hora. Então a gente tem um mercado bem mais curto aqui nesse período, tá? E a gente vê um zigue-zague, tá? Hoje, como foi segunda-feira, o mercado ele está um pouco devagar. Melhores dias para operar é terça, quarta e quinta, tá? A gente tem maior volatilidade aí. Tanto que nas últimas horas você pode ver aqui o mercado lateral, né? Você vê que as velas estão pequenas, né? O corpo das velas estão estreitas. Olha aí a diferença aí, ó. 10 pips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Nas últimas 9 horas o mercado está simplesmente parado. Isso não é nada de movimento, tá? Então hoje realmente, normalmente as segundas-feiras são assim. Grande maioria das segundas-feiras. O mercado é mais calmo, tá? Mas a gente vai pegar a semana passada aqui. Então, por exemplo, aqui, dia 15, tá? Isso foi aqui na sexta-feira. Vamos marcar aqui, o mercado ele pegou. Eu tinha um movimento de alta, começou a abrir a média inclinação para cima, o RSI acima de nível 50. Então, eu poderia entrar comprado a partir desse movimento da vela verde, tá? Que seria a vela das 10 horas da corretora, no dia 15 de 8. Pelo mercado ter rompido a média de baixo para cima, tá? Eu tenho o RSI também me dando apoio para isso, acima do nível 50. Sempre a entrada de operações em fechamento de vela, tá? Ou abertura, dependendo do seu ponto de vista, né? Vamos falar que é na abertura de vela, né? Abertura de nova vela. Então, por exemplo, essa vela que está em movimento é a vela das 2 horas da manhã na corretora. Inclusive vai fechar agora daqui 2 minutos, porque a gente está aqui, horário Brasil, são 23 horas, 21 horas, tá? Então a gente vai ver aqui que vai iniciar uma nova vela. Vamos acompanhar, já que a gente está em tempo real aqui, pessoal. Tá? Você pode ver o tamanho da vela bem estreita, o corpo dela, porque esse lado aqui de mercado asiático é bem devagar nesse horário ainda. Tá muito cedo ainda para o mercado agitar, tá? Principalmente por euro e dólar, né? As moedas aí que não movimentam muito no mercado asiático à noite. Vamos acompanhar, acompanha que vai virar a vela aqui, vai ser a vela das 3 da manhã na corretora, tá? Ela vai iniciar em seguida. Acompanhe aqui. O mercado está ficando bem saturado essa queda, né? Tem um suporte bem forte aqui, ao redor de todos esses candles aqui. O volume está baixo também. Ó, falta um minuto, ok? Então você vê cada vela tá com 1 hora de negociação. Então a gente tem esse mercado bem, ó, acabou de abrir, ok? 3 da manhã na corretora. Então daqui 1 hora essa vela vai fechar e assim sucessivamente. Tá? Olha o tamanho do corpo da vela anterior, que estava em formação, bem estreito, né? Bem pequeno. Tá? Então no H1 a gente teve oportunidade na sexta-feira por esse método, simplesmente com a média móvel inclinando de baixo para cima, o mercado ele veio de um fundo, né? Aqui, né? Imagine que daqui para a direita o mercado não existia, ok? Vamos fazer um negócio aqui. O mercado não existe aqui. Tá? O que, que aconteceu? Tá? O mercado ele veio, rompeu a média de baixo para cima, o mercado estava mais lateral, fazendo um, né? Aqui era um suporte, né? Se você colocar aqui é um suporte, deixa eu colocar na cor vermelha, tá? E o que aconteceu depois? O mercado veio vindo e veio subindo, subindo, né? Veio subindo, 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 tá? E a média, toda a média apoiando, como você pode ver aqui, ó, por esses pontos, ó, a média apoiando aqui a alta toda. Aí aqui ficou mais lateral de novo, né? Mas mesmo assim, durante o dia 15 mesmo, a gente teria um bom movimento de alta aqui no gráfico de 1 hora, tá?
mais aí de 30 pontos, pelo que eu estou vendo aqui no visual. A gente pode ver certo aqui, ó, 40, ok? 40 aí para o day trade, tá? Em pouco tempo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de dois indicadores dentro da análise técnica, o assunto é bem amplo, né? Então, nesse webinário é para dar alguns fundamentos, né, para vocês, trazer um pouquinho, né, de dois indicadores que são fáceis de assimilar, são bem eficientes, né? A média móvel é bem utilizada não só no mercado Forex, como no mercado acionário, tá? Bolsa, os investidores e operadores usam muito a média móvel, tá? Ela está bem utilizada aí. E lembre dos gatilhos dela, né? Inclinação, permanência dos preços acima ou abaixo dela, e também ela atua como suporte e resistência. Isso é muito bacana, porque o mercado respeita e ele bate na média, volta, bate de novo e volta para o movimento anterior, como a gente viu aqui, né? Então é muito interessante porque o mercado respeita bastante a média móvel. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Duas médias exponencial, Anderson, ok. Atualmente, compra ou venda? O Everton perguntou. O mercado está em tendência de queda, né? Se a gente olhar no gráfico H1, o próprio H1 mesmo. Só que agora está no mercado asiático, como eu falei, o mercado está lateral. Ele mostra bem claro aqui que o mercado está bem estreito, né? 10 pips está a faixa de negociação. O mercado é muito ruim no euro-dólar durante a noite. Se você vai operar à noite, na madrugada, tá? Eu vou dar uma dica aqui. Operar, então, o euro iene, tá? E operar também outro par que é bem bacana, o Audi USD, tá? Por que esses pares? O euro iene por causa do iene japonês, pelo horário asiático, tá? Em funcionamento, mais atividade do iene. E o mercado australiano. Então, por isso a gente opera o Audi USD, tá? Então, foquem nesses dois aqui no horário da Ásia, tá? Então, essa aí é uma dica bem bacana. Asiático, tá? Que ele compreende das 22 da noite. Vocês podem operar das 22 até 3 da manhã, tá? Pega aí a madrugada aí, certo? Onde a gente tem a maior faixa de movimento é nesse horário mesmo, tá? Pois não vale mais, antes não vale muito a pena, tá? O mercado ele fica um período muito ocioso, das 5 da tarde até as 10. Normalmente ele fica calmo demais. Então, depois das 10 ele fica com uma movimentação mais interessante. Tá, pessoal? Então, usem as médias, tá? Eu recomendo, funciona, tá? Usem essas interpretações que eu trouxe para vocês aí, tá? Utilizem o mercado aqui, as velas, elas falam bastante por si só. Marquem os níveis de suporte e resistência, né? Topos e fundos bem definidos ali. E você vai ter já uma análise, você já vai começar a cercar o mercado ali para começar a ter o seu gatilho de operação. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver a última pergunta aqui. Só um instantinho aqui. Atualmente seria comprovendo, tá? Já falamos. Quantos períodos seria o ideal para o uso da média móvel? 21, 26 períodos, tá? Como eu falei, tá? São médias muito boas. E se você vai operar muito curto, tá? Por exemplo, num gráfico de 15 minutos, você pode utilizar uma média de 120 períodos, tá? Que ela te dá aí uma noção mais rápida, tá? Em gráficos de 15 minutos. Porque você tem cada vela de 15 em 15 minutos, então, tá? Perfeito? Deixa eu ver outra pergunta aqui.
Ok, tá. Certo, pessoal? Perfeito, então. Tá, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente já está aqui 21 horas e 7 minutos, tá? Fiquem atentos aí nos horários do webinários, da agenda, tá? A gente vai ter outros webinários, tá? Com assuntos bem interessantes para focar em aprendizado, para focar, né, para vocês, cada um aí, focar no seu aprendizado para o mercado Forex, tá? Relativo aí à conta real, tá? Sejam todos bem-vindos aí na Light Forex, tá? Para vocês estarem operando. Iniciem no mercado em conta real, quem ainda está operando na demonstrativa, opere aí na conta real, que realmente você vai sentir mais o mercado, né, na realidade, e vai ser bom. Não importa o valor, você já pode iniciar os negócios, né, tá? Para você sentir o mercado. Tá ok, pessoal? Maravilha, então. Agradeço a presença de vocês, tá? Provavelmente segunda-feira, próxima segunda, a gente vai ter um novo cronograma, tá? E aí a gente se encontra, tá? Sejam todos convidados aí para a próxima segunda-feira. Tá ok, pessoal? Ok, uma boa noite então e boas operações aí. A partir de amanhã, tá? São os melhores dias aí, terça, quarta e quinta. É bem interessante operar no mercado, tá? Boas trades aí para todos aí essa semana. Tá? Um grande abraço aí, tchau, tchau.